Existem alguns caminhos para você acessar o Google Formulários. Vamos para a primeira forma. Você pode vir aqui no seu navegador e simplesmente digitar o endereço eletrônico do Google, google.com/forms. Esse é o endereço eletrônico que eu irei disponibilizar na descrição do vídeo para você poder acessar o Google Formulários para poder criar. Outra possibilidade, apago aqui. Eu venho na área de aplicativos do Google e vou procurar o Google Drive. O que é o Google Drive, gente? É o armazenamento. Eu gosto de comparar como se fosse uma mochila de um estudante que carrega livros, que carrega diversos materiais necessários para ele. O Google Drive é a mesma coisa. É uma mochila que está nas nuvens, que guarda todos os seus materiais, seja no formato de áudio, seja no formato de vídeo, arquivos em PDF, em doc, enfim. O que você precisa, você pode ter essa possibilidade de guardar essas informações nas nuvens. Então, quando você acessa o Google Drive, bem aqui você pode vir em novo e adicionar um formulários, um Google Formulários. Tá ok? E aí a minha sugestão para você, professor, é que você crie uma pasta, aqui, uma pasta intitulada de testes, avaliações ou formulários. Você cria ela, é como se dentro da sua mochila você tivesse um organizador e que dentro dessa pasta teste você possa guardar seus formulários de inscrição, questionários, enquetes, enfim. E a terceira possibilidade é você procurar aqui o Google Planilhas. Quando você cria uma planilha, você, a partir daqui da barra de menu ferramentas, você pode também criar um formulário. Então essas são as possibilidades que você tem de acessar o Google Formulários e poder criar o seu questionário ou sua prova que você precisa. Bom, depois de criado o seu formulário, essa aqui é a área de trabalho, o ambiente de construção do seu formulário ou da sua prova. É aqui que a gente começa a brincar com o editor do Google Forms. Nós podemos colocar aqui o título, por exemplo, prova de conhecimentos gerais, tá ok? Quando você cria aqui, automaticamente, se você clicar aqui, ele gera o nome desse arquivo, dessa prova. Se você for lá no Google, você já encontra aqui, olha, lá naquela pasta que nós criamos de teste, já vem escrito aqui prova de conhecimentos gerais, para facilitar a localização dos seus arquivos, tá ok? Voltando aqui para a área de edição. Depois que você cria o nome do arquivo, que nós intitulamos de prova de conhecimentos gerais, aqui na descrição do formulário, eu posso colocar alguma informação relevante para o meu aluno, tipo, o valor da prova, deixa eu colocar assim, valor, os pontos, 10 pontos. Depois, prova será individual e sem consulta. Tá ok? A hora. Eu vim colocar qualquer informação que seja interessante ou pertinente para que meu aluno saiba como orientação para fazer ela. Tudo bem? Quando você faz esse passo inicial de colocar as informações gerais da prova, você percebe que aqui ao lado você tem um menu flutuante à direita.
para adicionar novas perguntas ou arquivos de mídia. Então, para dar continuidade na construção da prova, eu venho aqui em mais para adicionar uma pergunta. Eu posso fazer importação de perguntas ou de arquivos de texto para dentro do meu formulários. Aqui adicionar título e descrição. Eu posso adicionar uma imagem, eu posso adicionar um vídeo e posso adicionar uma seção. Adicionar uma seção ela é importante para separar as partes da prova. Por exemplo, para eu criar uma prova, eu preciso que necessariamente eu tenha o quê? Quais são as informações básicas que eu preciso ter nessa minha prova para identificar o meu aluno? Eu preciso do nome dele, nome completo. Eu preciso das informações, por exemplo, de número de matrícula ou número de série ou o turno e assim por diante. Aquilo que você julgar necessário. Então, depois dessa parte, você vem com adicionar uma seção para que passe uma linha ou separe a parte da sua prova, para que você venha com uma outra parte relacionada às perguntas e às alternativas para serem marcadas. Então vamos lá. Quando eu vou clicar aqui em adicionar uma pergunta, e aqui eu começo a construção da minha prova. Por exemplo, nome completo. Para nome completo, ele automaticamente ele sugere o quê? Um tipo de resposta curta, tá ok? Não tem interesse de nenhuma dessas outras possibilidades, a não ser a própria resposta curta. E depois que você coloca a possibilidade de colocar o nome dele aqui completo, você coloca como um item obrigatório isso aí. Porque se você não fizer isso, vai ser difícil você identificar o seu aluno. Então, quando você coloca como item obrigatório, ele só dá concluído e enviado após ter respondido os itens obrigatórios. Depois disso, posso pedir, por exemplo, que ele forneça a série ou a turma dele. Turma. E aí, automaticamente, resposta curta, né? E coloco como item obrigatório. E aqui ele vai preencher a turma dele. Depois de nome, de turma, se houver a necessidade de alguma outra informação, por exemplo, e-mail, você pede aqui e-mail, ele sugere resposta curta automaticamente e aí você pode colocar como item obrigatório ou não. Talvez o mais interessante é o nome completo e a turma. Se você não quiser colocar como item obrigatório, tudo bem. Após isso, vamos começar com as perguntas, necessariamente. Por exemplo, vamos vir com uma questão de matemática. Quanto é 1 mais 1? Automaticamente identifica aqui como questões de múltipla escolha, tá ok? Pode colocar uma resposta curta? Pode, mas você tem a possibilidade já de escolher de múltipla escolha. E aí que você vem colocando as opções. E aí você coloca 1, deu Enter para avançar para a segunda alternativa, 2, Enter, 3, Enter, 4, e aí quantas alternativas você quiser colocar. Pronto. Após isso, eu já tenho uma pergunta elaborada e eu posso construir uma segunda pergunta, uma terceira e assim por diante. Nós já temos uma prova já criada. Percebam que as informações do cabeçalho vieram aqui para baixo. Se isso acontecer, você, quando carregar essa informação com essa setinha, você pode manter pressionado o botão do mouse e reposicionar a sua pergunta. Tudo bem? E aí você pode criar uma segunda pergunta e assim por diante. Depois disso, a minha prova já está pronta. O que eu faço? Eu posso clicar aqui nesse olhinho e ter a visão exatamente como é que o aluno vai enxergar, como é que o aluno vai ver, tá ok? Prova de conhecimentos gerais, aqui ele vai colocar o nome dele, vai colocar a turma, o e-mail que não é um item obrigatório, todos esses que tiver de asterisco vermelho é um item obrigatório,
tá ok? E as perguntas, tudo bem? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso disponibilizar essa prova para o meu aluno. Eu posso pegar esse endereço eletrônico aqui, copiar e colar para dentro, por exemplo, do WhatsApp do meu aluno. Eu posso colocar esse endereço eletrônico dentro lá da minha sala virtual para que ele possa clicar e acessar e responder e assim por diante. Eu posso pegar e enviar para o e-mail e assim por diante. Eu vou fechar aqui essa aba de visualização e eu vou voltar para minha aba de edição. Tudo bem? Depois da prova estar pronta, eu venho em enviar. Ao enviar, eu tenho essas possibilidades. Enviar por e-mail, eu posso simplesmente, e aí eu vou colocando o e-mail de todos os meus alunos, que não acho tão interessante devido ao trabalho que você vai ter de ir adicionando todos os e-mails. Você pode vir aqui para gerar o link do endereço, tá ok? Esse é o link do endereço da sua prova, tudo bem? O que é o URL curto? É simplesmente para você encurtar esse endereço que é muito grande. Quando clica, você tem um endereço mais curto para eles poderem acessar, tudo bem? E o outro é incorporar dentro de um site, para dentro de um ambiente de HTML, que no caso é uma página de internet, tudo bem? Então, talvez o mais viável seja o e-mail e a questão do link. Então, depois do link ter gerado, você pode vir aqui, selecionar ele, pedir para copiar esse endereço e aí você cola. No WhatsApp do seu aluno, você pode colocar dentro da sala virtual que você criou, disponibilizando isso para o seu aluno. Você pode mandar por e-mail e assim por diante. Vamos simular isso? Eu copiei esse endereço aqui, tá ok? Vou abrir uma outra aba, vou colar. E aqui é a visão que o meu aluno vai ter, tudo bem? Ele vai colocar aqui o nome dele, vai colocar a turma, vai colocar o e-mail se quiser e vai responder as perguntas, tá ok? Vamos colocar 2 e enviar. Tudo bem? Então, a prova de conhecimentos gerais, sua resposta foi registrada. E aí o professor faz o quê? O professor volta aqui nessa área de edição, tá ok? Para onde é que foram as respostas das provas que os alunos responderam? Para cá, nessa aba bem aqui. A aba perguntas é a sua aba de edição, onde você vai adicionando todas as perguntas e as alternativas, e a aba resposta é onde vai aparecer quem respondeu a sua prova e todas as informações das questões que foram geradas, tudo bem? Ele vai lhe dar um quadro aqui de percentual, de quantos fizeram, de quantos acertaram e assim por diante. E bem aqui está um item extremamente importante para você, professor. Você vem e clica bem aqui, ó, em criar planilha. Quando você clica em criar planilha, você pode vir aqui em criar uma nova planilha, prova de conhecimentos gerais. Vem aqui e clique em criar. O que ele vai fazer? Ele vai gerar uma planilha com o dia que esse aluno respondeu, o nome dele, a turma dele, o e-mail, as perguntas, se tivessem mais perguntas elas estariam aqui, e aqui são as respostas, ok? E aí eu posso fechar aqui tranquilamente, eu posso fechar aqui a minha aba de edição, tudo bem? Recapitulando, eu vou estar aqui na minha pasta teste, eu vou visualizar a minha prova, que eu posso continuar a edição dela o momento que eu quiser. Quando eu clico aqui, olha, vai aparecer a aba de edição e eu posso continuar. Aqui eu vou ter a aba de resposta, ver quantos alunos responderam, tudo bem? E quando eu cliquei naquele ícone verdinho, que era para gerar a minha planilha, ele abre automaticamente aqui dentro da pasta teste, tudo bem? Eu posso clicar aqui e visualizar aquela minha planilha com todas as informações
de respostas de alunos que responderam a prova. Agora vamos dar continuidade na edição da nossa prova, principalmente para entender as alternativas, as possibilidades de alternativas na construção da nossa prova. A resposta curta, que é justamente para você colocar um pequeno texto, limitando o seu aluno, normalmente utilizado para colocar o nome dele. A questão do parágrafo, caso você tenha que receber uma resposta mais longa ou melhor trabalhada, você pode utilizar ela. A questão de múltipla escolha permite que somente uma resposta seja possível de responder, que é o caso dessa daqui. A questão da caixa de seleção, que ao contrário da múltipla escolha, permite que a pessoa for responder mais de uma resposta. A questão da lista suspensa, que cria uma lista, assim como na múltipla escolha, apenas uma única resposta, para você ganhar espaço e não ficar com as alternativas aparecendo. Você utiliza a lista suspensa justamente para ganhar espaço e não tornar sua prova tão comprida. A questão da escala linear para criar uma variação, por exemplo, de 1 a 5, e assim por diante. Você pode criar mais listas de 1 a 5, de 5 a 10 e assim por diante. A grade de múltipla escolha para criar um conjunto de múltiplas escolhas. E a própria grade da caixa de seleção, também muito parecido para criar e responder, responde uma ou mais opções. E por fim, a questão do upload de arquivo. Para que serve isso? Caso você precise que seu aluno envie uma imagem, que pode ser a solução de um problema, por exemplo, um cálculo matemático, ele pode fazer, responder no caderno, tirar essa imagem e fazer o upload desse arquivo. Mas para isso ele precisa estar cadastrado, ele precisa ter uma conta de e-mail de envio para que você possa receber isso aí. Mas no geral, as opções mais utilizadas são essas daqui da parte de cima. A resposta curta, o parágrafo, que é muito utilizado, múltipla escolha também muito utilizado, as caixas de seleção para que você tenha mais de uma alternativa para marcar, e a lista suspensa, que é igual a múltipla escolha. A diferença é só que a múltipla escolha ela coloca as alternativas abertas e a lista suspensa elas aparecem as alternativas ocultas para ele clicar e marcar a resposta correta. E para duplicar, por exemplo, essa questão, eu venho aqui e automaticamente aparece a minha mesma questão duplicada, e para remover eu venho na lixeira. É importante que você esteja sempre atento com essa linha azul, significa que você está trabalhando dentro dessa área dessa questão. Se eu clicar aqui em cima, aí a parte azul me dá a possibilidade de fazer edição dentro dessa área, tudo bem? Então, um duplica e o outro exclui a pergunta. Depois que você tiver com toda a sua prova pronta, você pode fazer a edição de personalizar o tema, mudando a questão da imagem, que no caso aqui não tem nenhuma imagem, eu posso escolher uma imagem para colocar aqui, e a cor do tema eu posso ir modificando de plano de fundo, que aqui é uma cor um pouco lilás, eu posso escolher a cor que for do meu agrado, a cor do tema e assim por diante. O tipo de fonte, né, tem algumas limitações, né, mas pelo menos dá para fazer uma alteração básica. E agora, o que nós iremos fazer? Nós vamos dar continuidade nessa prova e fazer ela no formato correção automática. Como? Eu vou vir aqui em configurações e eu venho nessa opção testes e eu vou dizer que esse meu formulário é um teste. E como é que eu faço isso? Eu venho criar teste e podemos deixar todas essas opções aqui marcadas, tá? Nessa aba daqui, liberar nota imediatamente após o envio ou posteriormente depois da revisão manual. Isso aqui vai ficar conforme
o professor achar necessário. Aqui, quando ele termina, ele já tem automaticamente as questões que ele acertou, que ele errou e quantos pontos ele tem. Se o professor não quiser informar isso de imediato, ele pode vir aqui posteriormente, depois da revisão manual. O aluno vai acabar, vai enviar a prova e ele não vai receber nenhuma informação de notas. Então, isso aqui fica a critério de cada um do professor para determinar. E aqui, as pessoas que responderam podem ver o quê? O aluno ele vai ver as perguntas erradas, as respostas corretas e os valores. Vamos fazer aqui um teste. Vamos aqui em salvar. Então, ele habilita aqui, ó, automaticamente essa opção aqui, olha, respostas corretas. O que acontece? Eu vou clicar aqui, eu vou gabaritar minha prova. Eu clico em respostas corretas e aí o que eu faço? Eu vou lá e marco a resposta correta. Quanto é? 1 mais 1. Eu digo que é 2. Tudo bem? E quantos pontos valem essa questão? Eu posso aqui definir. 1 ponto vale 5 pontos, vale 10 pontos, assim por diante. É o professor que vai definir. Vamos colocar aqui, por exemplo, 1 ponto. E aí o que acontece? Concluído. Eu acabei gabaritando a minha prova ou a minha questão. E eu ainda posso aqui adicionar o feedback da resposta. O que é isso? Eu clico aqui. Então, por exemplo, se ele errou a resposta, você pode dar um feedback dizendo assim: você errou por isso. E aí dá os esclarecimentos. E aí você manda salvar. Se ele acertou a resposta, você diga parabéns. Ou alguma coisa nesse sentido aí. Parabenizando pela resposta correta. Tudo bem? Então, você gabarita a sua prova. Respondendo qual é marcando a alternativa correta, dizendo quantos pontos ele vai ganhar ao acertar, e aí você ainda pode dar um feedback de resposta correta e de resposta incorreta. Concluído. E aí depois disso posso vir aqui no meu olhinho, minha prova está pronta, tá ok? Bora copiar aqui o link, bora simular como se fosse um aluno respondendo. Então, nome completo, turma, e-mail, vou responder 1 mais 1 são 2, enviar. Aí olha, sua resposta foi registrada, eu já posso automaticamente ver a minha pontuação. E aqui ele diz, olha, resposta correta é 2, parabéns. Agora, se de repente eu marcasse, vamos voltar aqui. Deixa eu colocar de novo o link aqui. Faz de conta que, por exemplo, eu erre. A turma, 1 mais 1 são 4, por exemplo. Eu marco em enviar. Aí sua resposta foi registrada, ver pontuação. Aí ele diz que eu errei, né? A resposta correta é a alternativa 2. Ele disse, você errou por isso e assim por diante, entendeu? Então, isso aí, o que acontece? Vem para facilitar a vida do professor. Porque, por exemplo, quando ele vier na parte de edição da sua prova, clicar em respostas, ele vai ver as respostas dos alunos, pode vir aqui na planilha, pede para gerar, ele vai ver os alunos que responderam, a turma, o e-mail, as respostas das questões, e ele já vai saber quem acertou o que, inclusive entregando a pontuação que precisa. E para finalizar, nós temos que dar continuidade aqui em testes, né? A gente pode criar o teste para ter gabaritar a prova, para o aluno receber ou não a pontuação, isso aí fica a critério de cada professor. Nós temos aqui a aba de apresentação, que
Por exemplo, você pode colocar mensagem de confirmação: sua resposta foi registrada ou sua prova foi enviada com sucesso, né? Mostrar o link para enviar outra resposta, você pode marcar ou desmarcar, mostrar a barra de progresso ou não, enfim, isso fica a critério do professor de marcar ou não. E o mais importante de todos, nessa aba geral, você coloca aqui, ó, marque essa opção, limitar a uma resposta, tá ok? Para que o aluno não tenha a possibilidade de reenviar a prova mais de uma vez. Quando você coloca essa opção, na medida que ele enviar essa prova, ele não tem mais possibilidade de refazer ela. Muito bem, pessoal. E assim nós encerramos esse vídeo de forma básica da construção do Google Formulários. E eu espero de coração que ele tenha serventia para alguma coisa na construção do propósito desse vídeo, que é a construção de questionários, de formulários do Google Educacional. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Abraços.